Olá, minha gente querida. Hoje, com a participação do nosso deputado Gerson Berger, finalmente a volta do jornalista Pedro do Couto, o programa Eu e Você está aí novamente trazendo assuntos da semana, questões que serão analisadas pelos nossos dois convidados. E nós vamos falar especialmente sobre a violência praticada contra as crianças, um caso bastante dramático que aconteceu na Maré, e também no Rio Grande do Sul, uma criança barbaramente assassinada pela madrasta com a participação do pai. E logo depois nós falaremos sobre a intervenção do COI nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Uma vergonha. E a seguir ainda traremos para vocês assuntos ligados ao Oriente Médio, mais especificamente a questão israelense-palestinos. E o nosso deputado Gerson Berger vai contar uma de suas tradicionais e belas historinhas que sempre recebem dos nossos telespectadores os maiores elogios. Mas, minha gente, inicialmente nós gostaríamos de fazer referência à violência que tomou conta de Copacabana esta semana. Após um jovem dançarino, DJ, ser assassinado, o povo foi para as ruas, o povo do Cantagalo, Pavão e Pavãozinho, e aquilo se transformou numa praça de guerra. Acho que a nossa polícia mostra mais uma vez um total despreparo, uma violência sem precedentes, 2 pessoas assassinadas. Também uma outra pessoa que nada tinha a ver com a situação. Imaginem a imagem do nosso Rio de Janeiro. Afinal de contas, Copacabana é vitrine do Rio de Janeiro. O secretário de Segurança tem que estar mais alerta e não apenas ir para a televisão e dizer que se tem culpados, que os fatos vão ser averiguados. Não é apenas averiguados, não. Policiais bandidos têm que ser punidos e punidos no rigor da lei. Mas vamos a mais um assunto mais alegre e que nos deixa muito felizes. O Supremo Tribunal Federal está de parabéns com a decisão da ministra Rosa Weber de julgar em separado a CPI da Petrobras. Afinal, na Corte de Justiça não se julgam 3 crimes diferentes na mesma sessão. É mais uma razão que nos leva a ter esperança no Brasil e ainda acreditar na nossa justiça. É muito provável que a base do governo recorra ao STF, propondo que a decisão da ministra Rosa seja analisada no plenário daquela corte. Isto para ganhar tempo. No entanto, se isso vier a acontecer, nós esperamos, e eu até diria, temos quase certeza, que os ministros seguirão este belo exemplo da ministra Rosa Weber. Parabéns à ministra Rosa Weber. Ela deve ter sofrido muita influência política do Planalto para que invertesse essa decisão. Mas ela se manteve altiva e deu um parecer justo, como toda a opinião pública esperava. Bom, Gerson e Pedro, mas voltando a assuntos dramáticos, infelizmente, nós somos obrigados a falar aqui no programa. No longo feriado envolvendo a Semana Santa, Tiradentes e São Jorge, me debrucei sobre notícias de jornais e revistas para refletir sobre a miséria humana a que assistimos hoje. Não somente na política, mas especialmente na falta de sentimento e de amor que atinge a nossa sociedade. Inicialmente, pensei no adolescente de 14 anos que tão friamente matou na Maré o primo de apenas 4 anos de idade e, em seguida, escondeu seu corpo dentro de uma máquina de lavar roupa. O motivo? Sentiu-se incomodado com a felicidade do pequenino que ria ao assistir um programa de TV. Eu não tenho dúvidas que tanta frieza caracterizam uma personalidade psicopata nesse adolescente, que foi recolhido a uma instituição que abriga e finge ressocializar menores,
Mas, nos possíveis 3 anos que por lá ficará, isto se não fugir antes, sairá tão ou mais delinquente do que entrou, considerando que essas instituições não possuem estrutura adequada para recuperar menores, que ao saírem voltam ao crime fazendo novas vítimas. Continuo na minha reflexão e penso no frágil menino Bernardo, de apenas 11 anos de idade, covardemente assassinado em Três Passos, no Rio Grande do Sul, pela madrasta Graziele Boldrin, que após dopá-lo, lhe aplicou uma injeção letal com a ajuda de uma assistente social, uma tal de Delvina Virganovt, acobertada pelo próprio pai da criança, que é um cirurgião, até um cirurgião de renome, parece, Leandro Boldrin, que, ao se formar médico, fez um juramento, um pacto com a vida de seus semelhantes. Imaginem, compactuar com o assassinato do próprio filho, cruelmente maltratado e desprezado por ele e sua mulher assassina, com os quais passou a morar após o suposto suicídio de sua mãe em 2010. Fica o questionamento: é possível que a justiça dos homens e até mesmo a justiça divina não possa punir esses monstros? Apesar da evolução do mundo, muitas pessoas continuam se comportando como selvagens e vivendo exatamente como na Era das Cavernas. Que tristeza, não é, Gerson? Tereza, minha gente, são 2 casos extremamente cruéis e de interpretação bastante diferente. Vamos começar pelo adolescente da Maré, com sério distúrbio de comportamento em que ninguém à sua volta percebeu o risco que oferecia àqueles que convivem com ele. Este Prio menor, de apenas 14 anos, com toda certeza, tinha alucinações auditivas e interpretou no riso do menor de 4 anos como uma ameaça à sua vida. Por isso, matou para não ser morto por ele, segundo a sua interpretação. Lembro-me de um caso que aconteceu no meu consultório, quando ao passar pela recepção, toquei com humor na barriga de um jovem paciente, dizendo que ele precisava emagrecer. Imediatamente, ele correu para o carro que estava estacionado junto da clínica e foi buscar uma arma para limpar a sua honra, me matando, pois interpretou alucinadamente que eu estava dizendo que ele estava grávido. Foi contido, mas poderia ter praticado um crime. São personalidades doentes com distúrbio de comportamento que precisam de tratamento. Bem diferente da madrasta e do pai assassinos, que maltrataram uma criança inocente porque ela interferia no dia a dia do casal, quem sabe até em suas loucuras. O que também nos entristece é saber que o seu direito à vida também foi negado pela própria justiça, quando espontaneamente procurou o Ministério Público de sua cidade e denunciou os maltratos praticados contra ele pelo pai e a madrasta, e pediu para ser adotado por uma outra família. Comovente. Infelizmente, a justiça foi lenta e ele acabou sendo vítima de um macabro plano que lhe tirou a vida. Só nos resta desejar que os assassinos sejam punidos exemplarmente e o possível suicídio da mãe de Bernardo seja bem apurado e esclarecido se foi mesmo suicídio ou se sua mãe foi suicidada. Tereza, Gerson,
Os relatos dramáticos, focalizados aqui, com extrema propriedade e oportunidade, conduzem a um título de um filme famoso de Orson Welles, A Marca da Maldade, presente nos dois casos narrados na favela da Maré e outro na cidade de Três Passos, no Rio Grande do Sul. Me surpreende mais o de Três Passos, no Rio Grande do Sul, porque envolve uma família de nível de renda alto e com a profissão do médico, cuja ideia principal é salvar vidas e não contribuir para a morte. E é preciso que haja, como foi dito aqui, punição exemplar, porque muitas crianças e adolescentes que estão vivendo com madrastas e padrastros e encontram-se assustadas, que eu já tive prova disso com pessoas mais próximas, assustadas com o tratamento que recebem. O fato transcende o episódio de Três Passos e se reflete em toda a sociedade brasileira. Horrível! Gerson e Pedro, quando há 2 semanas atrás a imprensa fez um tremendo estardalhaço mostrando o vexame que o Rio de Janeiro teria que enfrentar, pois o COI estaria intervindo nas Olimpíadas, eu confesso a vocês que levei um duplo susto. Afinal, o COI iria criar uma comissão de alto nível para agilizar as obras. O COI também deveria contratar um administrador de projetos para acompanhar o dia a dia e o andamento dessas obras. Tudo isto em função do atraso dos projetos necessários à realização dos Jogos Olímpicos. O vexame é tamanho que dos 52 projetos, 37 continuam apenas no papel. Quando há pouco eu falava em duplo susto, vou explicar o porquê. É muito simples. Para esses bonitinhos do Comitê Olímpico Internacional tomarem decisões de longe, lá da Turquia, chegar aqui no Rio de Janeiro, anunciar uma série de medidas, inclusive contratações, é muito simples, mas tudo isto tem custo. É fácil fazer a festa com chapéu alheio. Eu não tenho dúvidas que boa parte dos projetos daqui para frente será agilizada sem licitação por conta da urgência das obras. E aí, a farra com o dinheiro público vai ser enorme. Controle e transparência? Zero. Prevendo toda esta farra, em 2012, apresentei um projeto de lei na Câmara Municipal, criando o portal da transparência olímpica. O problema é que a prefeitura tem verdadeira alergia à transparência. E logo, o líder do governo na Câmara apresentou uma emenda ao meu projeto, inviabilizando. E ele acabou indo para o arquivo. No entanto, no início do ano passado, como boa teimosa, reapresentei o mesmo projeto. E novamente, quando foi a votação, o líder do senhor Eduardo Paes, mais uma vez, apresentou uma emenda oportunista e, por esta razão, o projeto não foi aprovado. O meu projeto é muito simples. Ele prevê apenas que no portal da Transparência Olímpica esteja disponível a contabilidade relacionada aos eventos, cópias dos documentos como contratos, convênios e memorandos e o organograma físico e financeiro de cada intervenção, além de prever destaque para as ações que estiverem sob diligência da Controladoria do município ou do Tribunal de Contas. Como podem ver, este projeto apenas prevê que todo cidadão possa acompanhar na internet, fiscalizar para onde está sendo usado e está indo o seu dinheiro, o dinheiro público, não é isso, Gerson? Tereza, você, mais uma vez, e neste caso, agiu como uma perfeita parlamentar. Fiscalizar. Minha gente, após essa intervenção do COI, se a prefeitura tiver o mínimo de respeito pelo cidadão carioca, que inclui o dever de lhe prestar contas do que faz com o seu dinheiro, determinará a seus aliados na Câmara Municipal que votem a favor de seu projeto
e cria o portal da transparência olímpica. Se isto não acontecer, não tenham dúvida de que a farra vai ser grande. Ainda mais agora, sob o comando do Comitê Olímpico Internacional, que está pouco se lixando com gastos e com transparência, afinal, as verbas não sairão do seu intocável comitê. O prefeito Eduardo Paes abriu por demais a guarda com o COE e foi excessivamente tolerante, para não dizer outra coisa. Afinal, qual é o temor do prefeito se ele diz que tudo ficará pronto até as Olimpíadas? Depois de tantos transtornos e sofrimentos causados à população do Rio de Janeiro por conta do mau planejamento com as obras que envolvem os Jogos Olímpicos, será que teme passar para a história do Rio como o prefeito Pinóquio? A paciência do povo está se esgotando e o cognome pode pegar. O projeto Teresa Berger, vamos chamá-lo assim, de fiscalização das aplicações financeiras e do ritmo das obras é essencial. Inclusive porque o atraso delas, obras, é injustificável diante da tecnologia moderna. Basta ver exemplo, comparar com o exemplo do passado. Em 1947, o Ari Barroso, que era vereador, apresentou o projeto de construção do Maracanã. O prefeito era o general Mendes de Moraes. Sancionou o projeto e as obras começaram no início de 48. Em junho de 50, o estádio estava pronto, inaugurado. Eu fui à inauguração. Ora, se naquele tempo as obras puderam se desenrolar rapidamente com uma tecnologia que não é de hoje, hoje a justificativa é difícil de encontrar, mas o projeto conduz a esse encontro, na medida em que focaliza o aspecto financeiro, o interesse do atraso, de dispensas de concorrência e de reajustes trimestrais. Isso tudo sai do bolso da população. Olha, minha gente, o Gerson falou em Pinóquio, o Pedro falou em música, Ari Barroso. Vamos alegrar o programa? Quem sabe, Gerson, você contando aí uma historinha alegre para os nossos telespectadores. Vamos lá, historinha, para amenizar. Um jovem pastor que havia anteriormente trabalhado em teatro, antes de entrar para a escola religiosa, queria que o seu primeiro sermão numa igreja tivesse um final dramático. Notando que havia um alçapão no teto da igreja, em cima do púlpito, escolheu deliberadamente um texto que terminava com a seguinte frase: e o Espírito Santo desceu em forma de pomba. Combinou com o sacristão que abrisse o alçapão no momento certo e soltasse uma pomba branca, que havia sido treinada pelo pastor para pousar em seu ombro. Na noite do culto, seu discurso foi conduzido da forma ensaiada, terminando com ele dizendo: e o Espírito Santo desceu em forma de pomba. Mas nada aconteceu. Mais alto e com raiva, repetiu o texto. Com isto, a porta do alçapão se abriu lentamente e a voz do sacristão foi ouvida por toda a congregação, cochichando: reverência, o gato comeu o Espírito Santo. Posso descer o gato? Qual a moral? O Espírito Santo não perdoa ao mentiroso. Gerson, excelente a história. E os Pinóquios, que se cuidem.
Bom, minha gente, mas nós agora vamos passar para um outro assunto e vamos lá para o Oriente Médio. E parece que a situação entre israelenses e palestinos se agravou nos últimos dias, após o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, se unir aos terroristas do Hamas. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rompeu as conversações com Abbas, que vinham sendo realizadas na tentativa de se encontrar a paz para a região. Me parece que Netanyahu não teve outra opção. Afinal, Abbas se unir a um grupo terrorista como o Hamas, que não reconhece o Estado de Israel e quer destruí-lo, é no mínimo uma afronta, você não acha, Gerson? Tereza, exatamente. Abbas, ao se unir ao Hamas, cometeu uma traição. E tenho a certeza que não foi repentina, mas calculada. Possivelmente pensando que com isso forçaria Israel a ceder Jerusalém como futura capital do Estado palestino a ser criado. Enganou-se, pois não é assim que a banda toca. Espera-se que diante dessa traição de Abbas, que o presidente americano Barack Obama não fique apenas no jogo de manifestar protestos contra o presidente da Autoridade Palestina. Há que se fazer sanções, como a suspensão da ajuda financeira para a Autoridade Palestina. Na foto, Netanyahu já demonstrava desconfiança com seu parceiro. Definitivamente, os representantes palestinos não querem a paz. Já vimos esse filme muitas vezes. Foi assim com Arafat e Rabin. Depois, com o primeiro-ministro trabalhista Barak, que chegou a ceder 98% dos territórios ocupados. Depois com Homer. E agora novamente com Abbas e Netanyahu. O problema é que Israel sempre acaba levando na cabeça. Inicia o processo de negociação, soltando terroristas palestinos e não tem nenhum retorno. Tudo porque deseja a paz. E é claro, todas as tentativas serão sempre válidas. Todas as tentativas têm que ser feitas para se encontrar a paz, que haja paz em Israel, no Oriente Médio, para toda a humanidade, especialmente também para a nossa cidade do Rio de Janeiro, porque hoje estamos vivendo dias muito difíceis, dias de extrema violência. O nosso tempo acabou, eu agradeço a participação sua, do Pedro, a você, amigo telespectador, o nosso especial agradecimento pela audiência. Esperamos contar com você no próximo domingo, às 8 horas da noite, aqui na CNT. Até lá!